Luiz Castro chegou no Botafogo para implementar um estilo de jogo. O Botafogo Way, palavras do próprio dono do Alvinegro, John Textor. O início foi ele complicado, porque ele teve pouco tempo de trabalho, reforços chegaram em cima da hora e os resultados aconteceram. Criou até mesmo uma falsa esperança de que o Botafogo pudesse brigar pelo título brasileiro devido aos resultados no início da competição. O desempenho até que houve em algumas partidas. Porém, contusões vieram e o time perdeu o rendimento. Castro ainda insistiu em alguns jogos na sua maneira e na sua filosofia de jogo, um time tentando a posse de bola, tentando ser propositivo. Mas as peças não eram tão ideais para aquilo que ele pensava inicialmente. E o que aconteceu? Ele mudou a sua rota, ele mudou a sua maneira de jogar. Botafogo colocou um time mais duro dentro de campo, com a linha de 5, algo que não é corriqueiro na carreira do Luiz Castro. Antes do Botafogo, pela uma pesquisa que fiz, ele só atuou 1 ou 2 vezes com uma linha de 5 em toda a sua carreira futebolística. E aí, o Botafogo veio e venceu o São Paulo no estádio Newton Santos. Uma partida em que a gente jogou com muita raça, com muita disposição, com muita entrega. E vencemos esse jogo. Logo em seguida veio a partida contra o Internacional. Botafogo não jogou com uma linha de 5 ali. Iria jogar com ela. Mas só que logo no primeiro lance, o Felipe Sampaio foi expulso e a linha de 4 acabou acontecendo e houve aquela virada espetacular, aquele jogo que será para sempre lembrado por nós torcedores. Veio o jogo contra o América Mineiro, jogamos muito mal. Veio a partida contra o Fluminense, jogamos muito mal. Veio o jogo contra o Red Bull, jogamos muito mal, mas vencemos. E veio a partida contra o Cuiabá, jogamos mal e perdemos. O Botafogo ainda não tem uma cara. O time ainda não passa uma confiança para todos nós. Mas o técnico Luiz Castro tem a sua parcela de culpa? Tem. A falta de jogadores também é preponderante para o time ainda não ter um estilo de jogo próprio? Sim. Todos esses pontos caminham juntos. Mas a gente precisa analisar alguns detalhes. Por exemplo, o Castro, ele é teimoso? Parece que sim. Quando ele coloca uma maneira de jogar, quando ele coloca um pensamento dele, ele vai até o final. No jogo de ontem contra o Cuiabá, não era uma partida para jogar com uma linha de 3. Você tinha poucos jogadores ofensivamente falando, isso é claro, mas mesmo com sua fala dizendo que tanto o Jefinho e o Daniel Cruz ainda são jogadores crus, visando uma Série A de Campeonato Brasileiro, talvez fosse muito melhor você apostar nesses jogadores e tentar enquadrar o Botafogo ao estilo do Cuiabá. Algo que ele não fez contra o Palmeiras lá atrás, quando ele ainda jogava com uma linha de 4. Ah, TF, mas muita gente pediu linha de 3 e você também. Amigos, uma coisa é você pedir em determinados jogos uma linha de 3. Você fazer um estilo de jogo mais fechadinho, com um time com as linhas mais baixas. Você fazer um time com mais controle ali da parte defensiva. Nem todos os jogos você precisa ser assim. O técnico, que é muito bem pago, ele tem que analisar e colocar o Botafogo dentro de campo de acordo com os adversários. Mas ainda, TF, ele não teve tempo para trabalhar. Algumas semanas cheias aconteceram. E você vê alguns times que os técnicos chegaram depois, os times estão conseguindo ter desempenho, com também pouco tempo de trabalho. Mas, poxa, nenhum com tantos desfalques como o Botafogo, TF. Claro, isso é claro. O Botafogo tem muitos desfalques na parte da frente. Jogadores importantes não estão jogando. Por exemplo, os seus 2 pontas que foram contratados para eles serem titulares. No caso, o Vitor Sá e também o Gustavo Sauer. Mas um ponto me deixa um pouco preocupado, que é essa situação que eu falei anteriormente, que é uma insistência do Luiz Castro, que é essa teimosia, se é que pode dizer assim, dele ir com esquema, ir de uma maneira e pronto. No futebol brasileiro, o técnico que coloca a sua filosofia e não tenta se enquadrar diante do adversário sempre se ferra. Vou falar aqui do principal técnico português da história do nosso futebol, que chama-se Abel Ferreira. O Abel, ele é um técnico que sempre se enquadrou ao adversário. O Palmeiras tem uma maneira de jogar, mas, por exemplo, quando enfrenta o Flamengo, quando enfrenta o Atlético Mineiro, você vai ver sempre o Abel talvez baixando as linhas. Quando enfrenta um time que não tem o mesmo poder de fogo que a sua equipe, ele vai para cima. Então ele se enquadra diante do adversário. Porém, isso aconteceu com tempo de trabalho, ele foi encaixando. No primeiro momento, o Abel era um técnico totalmente
burocrático, resultadista, e deu certo. No Corinthians, o Vitor Pereira tem sido assim, um técnico totalmente resultadista, porque a sua equipe está com N desfalques. Conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores sem os seus principais atletas e conseguiu um empate histórico contra o Boca Juniors e venceu nos pênaltis, conseguindo a classificação para as oitavas de final da competição sul-americana. O caso do Luis Castro, você tem esse detalhe de que ele é um técnico que vai com as suas visões de futebol até o final e parece que ele tem ali um jeito, né, de não querer trocar todo o jogo, trocar taticamente todo o jogo. E isso, para mim, é algo que ele tem que mudar. Outro ponto, pressão sobre si. Os reforços chegarão. Botafogo, para a partida contra o Santos, deve ter ali à disposição do técnico Luis Castro, Marçal, Luiz Henrique, Carlos Eduardo e podendo ter outros jogadores. Se a negociação com o jogador argentino Martinho Reda adiantar, talvez ele já possa chegar no Botafogo, estará à disposição contra a equipe do Santos e outras negociações que acontecem em paralelo. Então, ele terá várias e várias opções. O time começará a ficar encorpado. E, ao mesmo tempo, as reclamações de que não tem tantas opções, que o time não tem tantas peças, isso vai vir por terra. E o torcedor, ele já deixou bem claro em suas entrevistas coletivas, o torcedor aqui é exigente, cobra resultado. Quer que o time com 3 meses jogue como um time de 10 meses. O futebol brasileiro é assim. É um futebol imediatista, diferente do futebol português, que talvez não seja tanto. E ele vai ter que entregar um desempenho melhor com essas peças. A tendência é que isso aconteça, porque tecnicamente o time vai melhorar. Mas assim, é uma pressão que ele traz bastante para si, que ele traz bastante para seu ombro. Se o Botafogo não tiver um desempenho interessante em setembro, aí a cobrança pode ser maior. Eu mesmo vou questionar o Luis Castro. Poxa, você tem várias peças, mas o time continua sendo burocrático. O time não amassa os adversários. E isso a gente consegue ver, por exemplo, o Fernando Diniz fazendo no Fluminense, que é um técnico que eu tenho várias reticências, mas tem feito um trabalho positivo. Eu quero ver o Luis Castro com mais jogadores, sim. Eu quero ver o Luis Castro com mais peças, sim. Eu quero ver ele tendo mais laranjas para fazer uma laranjada. Hoje, o seu trabalho é totalmente resultadista. Os pontos ajudam bastante o Botafogo. Os pontos avalizam o seu trabalho. O Botafogo está na 10ª posição, está na metade da tabela. Repito o que eu falei lá atrás. Não quero a demissão do Luis Castro. Acho que é besteira, desnecessário demitir um técnico que veio para um projeto. Mas o desempenho do Botafogo tem que evoluir. O time tem que melhorar. Mesmo com essas peças, o Botafogo poderia ter feito um jogo muito melhor contra Cuiabá. Mesmo com todos os desfalques contra o Fluminense, o Botafogo poderia ter tido mais situações de jogo. O Botafogo não conseguia dar 2 passes contra a equipe das Laranjeiras. Então, assim que faz, assim que se analisa o jogo, pelo menos na minha opinião, você vê o que acontece dentro de campo e você consegue montar o que você tem visto. Daqui a um mês, eu posso vir aqui no canal e falar: o trabalho do Castro mudou da água para o vinho. Agora temos desempenho e resultados. Isso pode acontecer, porque capacidade para isso ele tem. E terá um elenco com jogadores com capacidade também de resolverem as situações. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião sobre o trabalho do Luis Castro. Opinião tranquila, vamos conversar, um debate. Vocês viram aqui que a minha opinião foi totalmente embasada em fatos. E eu quero saber de vocês que estão acompanhando esse nosso Almoço com TF. É isso, um abraço e com Deus, estamos juntos. Mais tarde estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Valeu! Mais 2 vídeos aqui, assistam.